Olá, hoje quarta-feira, dia 30 de março. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no seu capítulo 5, versículos de 17 a 30. Naquele tempo, disse Jesus: Meu Pai continua agindo até agora e eu ajo também. Por essa razão, os judeus com maior ardor procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz porque vê o Pai. E tudo o que o Pai faz, o faz também, semelhante ao Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida quem Ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honraram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham no sepulcro sairão deles o som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui Jesus traz uma palavra muito dura para aqueles judeus que ainda tentavam matar o Filho de Deus, porque muitas vezes não seguia os preceitos das leis judaicas. Jesus aqui desafia eles a mudarem os seus pensamentos com relação a tudo que Jesus faz. É muito difícil, porque os judeus confiavam naquele Deus que ressuscitaria os mortos e que julgavam para definir se eles eram salvos ou condenados. Jesus insere um novo ingrediente, a sua própria pessoa. E Jesus diz para eles o grande segredo da Trindade Santa, porque Ele está no Pai e o Pai está nele, porque Ele veio do Pai e o Pai veio dele. Então existe uma relação muito grande aqui com aquilo que Jesus tenta explicar para ele, que eles são um, e sendo um, não existe vontades diferentes, não existe poderes diferentes, mas o próprio Jesus diz que o Pai deu-lhe o poder de julgar. E assim aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que fizeram o mal serão condenados. É muito bonito quando a gente vê Jesus falando que Ele será o julgador. E Ele diz ao mesmo instante que Ele é justo. Mas para nós
que cremos no poder da palavra de Jesus Cristo, que cremos que o Filho de Deus está no meio de nós, nós precisamos buscar, não através da sua justiça, mas precisamos buscar o amor de Jesus e a sua misericórdia, porque essa Ele deixa ser alcançada para que nós sejamos reconciliados com Deus e assim buscar verdadeiramente a vida que Ele nos prometeu, a vida verdadeira, que é a vida eterna. É necessário confiar nas palavras de Jesus, para que, crendo nele, nós tenhamos vida. E fazer a vontade daquele que foi enviado pelo próprio Pai, daquele que será o nosso julgador, é fazer o cumprimento da sua justiça. Às vezes nos parece ser tão difícil seguir aquilo que Jesus nos pede, que nós amemos a Deus, que nós amemos ao próximo. Com certeza, nas nossas condições humanas, somos falhos, somos imperfeitos. Mas é por causa dessas falhas, dessas imperfeições, dessas nossas fraquezas, que nós devemos cada vez mais se aproximar de Jesus. Porque Ele mesmo diz que se o nosso fardo estiver pesado, entregue a Ele, porque o fardo dele é leve. Não devemos desistir nos primeiros problemas, não devemos desistir nas primeiras quedas, não devemos desistir nos momentos em que parece que estamos sós, porque não é assim. Jesus está conosco, e Jesus estando conosco, Ele nos levanta, Ele nos dá força e nos dá o discernimento para continuar na caminhada. Às vezes as noites parecem ser longas demais, as tempestades da nossa vida parecem ser intermináveis, mas é necessário crer que o dia vem e o sol irá nascer para mim, para você, para todo aquele que nele crê, seja nessa vida, seja na vida verdadeira, na vida eterna, aonde iremos contemplar o Deus vivo, que nós iremos contemplar e louvar a Deus a todo instante, e ali já não haverá mais choro, não haverá mais dor. É necessário que nós acreditemos na palavra de Jesus, é necessário que nós busquemos a sua graça, é necessário que aceitemos o seu amor e a sua misericórdia, para que de uma maneira sobrenatural possamos sobrepor todas as dificuldades desse mundo, sobrepor toda a tentação do inimigo e assim viver de maneira única, deixando marcas de Jesus nessa vida. E todo aquele que lembrar de nós lembrará: esse era um filho de Deus. Porque Jesus assim nos dá essa oportunidade de viver como filhos daquele que Ele mesmo chamou de Pai. Tenha uma ótima e santa quarta-feira e que nós possamos tomar posse dessa palavra de Jesus que é milagrosa. Deus abençoe a todos e até amanhã.